Bom dia, vamos mais uma aula aqui, Direito Constitucional começando do zero. Estamos estudando direitos políticos, né, direitos dos partidos políticos. Fizemos a primeira aula, né, estudamos os conceitos iniciais, os direitos políticos positivos, né, a capacidade eleitoral ativa. Fizemos algumas questões aqui rapidamente, né? Vimos aqui que o alistamento eleitoral e votos são obrigatórios, maiores de 18 anos, pode estar aqui mais maior, né? Que ficou. Alistamento e votos são facultativos, né? Para analfabeto, maiores de 70 anos, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, né? E alistamento e votos vedados para estrangeiros durante serviço militar obrigatórios conscritos. Aí foi o que a gente viu na aula passada. E fizendo alguns exercícios, e agora a gente vai entrar na capacidade eleitoral passiva. Lembrando que na descrição desse vídeo você tem as nossas redes sociais para se inscrever no canal também, tem um link. Né? Nós fazemos o material aqui de forma que você tenha um audiobook, né? Um audiobook onde você pode simplesmente só ouvir ou assistir também, e a cada leitura a gente lê integralmente a apostila e vamos debatendo cada assunto que merece, às vezes, alguma explicação maior. Então, vamos continuar aqui os direitos políticos. Temos a capacidade eleitoral ativa, agora a capacidade eleitoral passiva. Começar a leitura. A capacidade eleitoral passiva está relacionada ao direito de ser votado, de ser eleito, elegibilidade. Para que o indivíduo adquira a capacidade eleitoral passiva, ele deve cumprir os requisitos constitucionais para a elegibilidade. E, além disso, não incorrer em nenhuma hipótese de inelegibilidade, que são impedimentos à capacidade eleitoral passiva. Quais são as condições ou requisitos da elegibilidade? A resposta está no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. São condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, e aí quando ele fala nacionalidade, se lembra que a gente nas apostilas anteriores estava estudando sobre nacionalidade. Então, nacionalidade pode ser tanto natural, né, quanto naturalizado. Aquele nativo quanto naturalizado. Ele não botou aqui nacionalidade nata, né, natural total. Nacionalidade. Sim. Então, pode ser naturalizado. Logicamente, como a gente estudou lá, a gente sabe que alguns cargos no âmbito constitucional são exclusivos de brasileiro nato. Mas não é o caso aqui, só estou fazendo um adendo. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, ou seja, a pessoa, né, que foi lá e tirou o título de eleitor, né, se cadastrou na Justiça Eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, você pode se candidatar naquela circunscrição que você tem o domicílio eleitoral. O que é o domicílio eleitoral? É onde você tem o seu título de eleitor registrado. Então, o caso clássico aqui no Brasil, que todo mundo conhece, nós sabemos que o José Sarney, que foi presidente durante muitos anos, senador da República, o domicílio dele como pessoa ou como senador era o Maranhão, porque ele é maranhense. Mas o domicílio eleitoral pelo qual ele foi eleito durante alguns anos, algumas eleições, era o Amapá. Então, ele era senador por Amapá, sendo maranhense, né? Então, por quê? Porque, na verdade, você concorre onde é o seu domicílio eleitoral. Você concorre. Várias pessoas se elegem por São Paulo, que é o maior domicílio eleitoral do Brasil. Então, lá você consegue facilmente muito mais votos do que qualquer outro estado. Então, né? Nós temos também o caso hoje no Brasil acho que é um dos filhos do presidente, acho que não sei qual é dos filhos do presidente, que é deputado federal lá por São Paulo. Mas ele, na verdade, domicílio talvez dele seja Rio de Janeiro, não sei, a família do Rio, não sei se é a família de São Paulo, mas são, né, muito criados no Rio de Janeiro. Mas o domicílio eleitoral pelo qual foi eleito é São Paulo. Então tem essas questões. Se eu moro especificamente numa cidade, num bairro, eu não posso concorrer pelo outro. Não, o domicílio eleitoral que vai definir aonde você pode se candidatar. Então você tem que ter cuidado com isso. Né? A pessoa mora em tal lugar, então, né, e não pode ser eleito por outro? Pode, porque não confunde o domicílio da pessoa com o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral está no título de eleitor dele. Filiação partidária. A idade mínima de 35 anos. Isso aqui cai muito, cara. Deixa eu botar aqui. Começando a aparecer as coisas que caem muito em prova. Tem que praticamente
Basicamente não, tem que memorizar essa partezinha aqui. Ó. Isso aqui despenca em prova. E, acho que o que mais tem é isso em prova. Acho que eu fiz errado aqui. E agora, como é que eu tiro? Agora já é. Deixa eu mesmo. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Então, é senador, 35 anos. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Esse juiz de paz aqui, ó, que quebra às vezes, tira aqui. E 18 anos para vereador. Então você vê que é uma ordem crescente, né? Vereador, que é o primeiro cargo aí, talvez, na seara eleitoral. Depois, qual seria o próximo passo aí de um político de carreira? Deputado. Estadual ou federal. Aí já é 21 anos. Primeiro 18. E aí depois, qual seria o passo de um deputado ou de um deputado estadual, um deputado federal? Governador de estado, né? Ou, na verdade, pular para cá, para o prefeito. Normalmente o vereador ele vai para prefeito, né? Ou deputado. Mas normalmente prefeito de capital, às vezes a pessoa já foi deputado. Normalmente estou falando assim, o lógico de carreira política, né? Lógico que não tem nenhuma regra para isso. Tem pessoas que vão lá e já se candidatam a senador e são eleitos. Então, se candidata a senador e é eleito. Mas normalmente um político que segue aquela extensão natural, ele é um vereador, depois ele mais uma vez vereador, depois ele vira um deputado estadual, ele segue uma lógica, depois vira um prefeito da cidade ou de uma capital, depois se concorre a governador, e aí depois ele, não, agora eu vou ficar como senador da República, ou se candidata, né, depois de ter sido governador, a presidente, né? Mas não tem uma lógica, de novo, por exemplo, o presidente atual ele só foi ser deputado federal a vida toda, nunca, não, ele foi vereador do Rio de Janeiro uma vez, depois de cumprir o mandato de vereador, ele se candidatou a deputado federal e ficou como deputado federal durante anos. E depois se candidatou a presidente e foi eleito. Nunca foi senador da República. Então, não é Nem uma lógica, governador, né? nem governador, não é uma lógica. Mas é bom para a gente memorizar, para a gente entender como se fosse uma carreira política. Né? Então, 35 anos, senador e presidente e vice-presidente. 30 anos para governador e vice-governador. 21 anos deputado e prefeito, e 18 anos vereador. E aí que vem a pegadinha. E fica até mais fácil de memorizar, né? Em tese, fica mais fácil de memorizar. Se lembra que tem uma ordem de sucessão lá, na Constituição, de quando o presidente e o vice-presidente não estão no Brasil? Eu lembro, O impedimento de vacância? sim. Se para ser presidente e vice-presidente você precisa ter 35 anos, então aquela ordem de sucessão lá, a pessoa também vai ter que ter essa idade, entendeu? A lógica. Entendi. Então, Você vê que a Constituição ela é sistêmica, né? Você vai lendo uma parte, vai entendendo outras partes, sim, né? sim. O presidente, por exemplo, o presidente do Senado ou da Câmara dos Deputados automaticamente tem que ter 35, né? Tem que ter 35 anos. Porque eles que vão, no caso, o presidente, aí vice-presidente, aí Vou ter que senador, suceder. que é o presidente do Senado, no caso, não é o Aham. senador, né? É o Aí, presidente do Senado, aí e o assim vai. próprio artigo já coloca que o senador tem que ter os 35 anos, né? É. E aí, por exemplo, mas é mais por exemplo, o ministro do STF, que é o cara que vai suceder o presidente também. Aí tem que ter 35 anos para ser ministro do STF, no mínimo. Né? Então tem essas coisas que a gente vai começando a sistematizar na nossa mente. Vamos lá. Como se percebe, a elegibilidade somente será possível pelo cumprimento cumulativo de todos os requisitos acima relacionados. O inciso 1 exige como requisito para a elegibilidade a nacionalidade brasileira. Assim, os brasileiros naturalizados poderão ser eleitos a mandatos eletivos. Os de estrangeiros, por sua vez, não poderão ser eleitos ressalvados portugueses equiparados, que recebem tratamento equivalente ao de brasileiro naturalizado. Desculpa.
Cabe destacar, todavia, que há certos cargos políticos que são privativos brasileiros natos, que a gente estudou no material passado, né? Artigo 12, parágrafo Sim. 3º da CF, que é o caso de presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Não é, de novo, não é o deputado e senador, presidente. O inciso 2 menciona que o pleno exercício dos direitos políticos é condição de elegibilidade. Os indivíduos que incorrem em alguma hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos não serão elegíveis. Um exemplo de suspensão de direitos políticos é a improbidade administrativa. O inciso 3 estabelece que o alistamento eleitoral é um requisito de elegibilidade. Nesse sentido, os inalistáveis estrangeiros com inscritos não serão elegíveis, isto é, não podem ser votados. Assim, percebe-se que a capacidade eleitoral passiva está condicionada ao exercício da capacidade eleitoral ativa. Importante isso aqui. Vou marcar aqui, ó. Se não pode votar, não pode ser votado. Tipo isso, né? Vou botar aqui, ó. Grifar aqui. Quem não quer pegar? Já foi. Percebe-se que a capacidade eleitoral passiva está condicionada ao exercício da capacidade eleitoral ativa. Inciso 4. Determina que o domicílio eleitoral na circunscrição é requisito de elegibilidade. Assim, aquele que pretenda se candidatar deve ter seu domicílio eleitoral no local no qual irá concorrer às eleições. Exemplo, Joaquim pretende concorrer a governador de Minas Gerais, logo ele deverá ter seu título de eleitor naquele estado. Não se pode confundir domicílio eleitoral com domicílio civil, é isso que a gente estava explicando. É plenamente possível que alguém resida em Brasília, domicílio civil, mas seu título de eleitor seja de Belo Horizonte, domicílio eleitoral. No inciso 5, trata da filiação partidária como condição de elegibilidade. Sobre esse ponto, vale destacar que o Brasil no Brasil, né, não se admite a candidatura avulsa, candidato desvinculado de partido político. Em alguns países existe isso. Nos Estados Unidos, você pode ser candidato, né, sem ter filiação nenhuma partidária. Aqui no Brasil não pode, né? Esse código que a gente está lendo, código eleitoral, não admite. Então, por exemplo, hoje o presidente da República não tem filiação nenhuma a nenhum partido, ele está desvinculado, sem partido. Quando ele for se candidatar no que vem, ele vai ter que se filiar a algum partido, ele não pode concorrer sem ter alguma vinculação partidária. Considera-se que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Cabe-nos questionar o seguinte: haverá alguma repercussão da desfiliação partidária e da infidelidade partidária, mudança de partido sobre o mandato? Segundo o STF, em relação aos parlamentares, a desfiliação e a infidelidade partidária resultarão na perda do mandato, salvo justa causa. Por exemplo, desvio de orientação ideológica do partido. Todavia, segundo a Corte, essa regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, que é o caso do presidente, rapidamente, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. É porque tu vai dizer assim, como é que o presidente se desfiliou e não perdeu o mandato? Porque a gente tem que entender que no Brasil nós temos dois tipos de eleição, majoritária e proporcional. Majoritária são aqueles cargos basicamente, né, que são do executivo. Então, você tem o prefeito, o governador e o presidente. São majoritários, você vota na pessoa. Você vota praticamente na pessoa. E o senador da República, que aí você vota também nele. Então, essas 4 pessoas são majoritárias. Então, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, é proporcional. Como é que funciona isso? Significa o seguinte: votou todos os cidadãos ali daquela área. Você pega, né, aquela quantidade de votos e divide pela quantidade de vagas que você tem para aquela localidade. Então, um exemplo: você tem 10.000 votos. Tem 10.000 votos. Você tem 10 vagas. Então, a cada 1.000 votos, você tem uma vaga. Então, um único cara que teve 2.000 votos, ele não pode ter as 2 vagas, porque só é um. Mas quem tiver no partido dele, vai mais um. Porque é como se ele tivesse recebido o voto para ele, mas também para o partido. Então, é isso que ocorre no sistema proporcional. A grande diferença é essa. Entendi. É que você elege não só você, mas aquilo que receber para você te elege e aquela sobra vai para o partido. Que pode, eventualmente, o cara ter um único voto, é impossível, mas o cara ter um único voto e se eleger na sua esteira, entendeu? E o cara que teve lá 9.000 votos, mas faltou mais 1.000 para ele completar os 10.000,
desculpa, 900, porque eu falei 10 mil, 900, faltando 100 votos, o cara só teve 100 e foi eleito. Por quê? Porque ele foi na aba do que recebeu os 2.000 votos. Esse é o sistema proporcional que a gente tem. Entendeu a lógica? Então, o que ele Igual o está falando... Tiririca, quando ele foi bem votado, ele arrastou consigo, supondo. Eu acho que foi o Tiririca. Aham, Tiririca, Arrastou vários consigo apoiam. várias pessoas. É por isso que Tá, entendi. vários Então, partidos fazem isso, né? Então, é prefeito, governador, presidente e senador, é isso? Que são Senador majoritários? majoritário. Então, pelo Tá. Supremo, Os executivos executivos estaduais, mais senador. federais. Mais Tá, senador, mais senador. municipal também, né? Vereador, prefeito também. Então, Prefeito, nesse caso específico, o Supremo entende que não há nenhum problema a pessoa se desfiliar do partido, porque ele recebeu os votos. Então, é o caso hoje que nós temos o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Ele se desfiliou do partido. Não perdeu o mandato nenhum, porque ele recebeu os votos. Agora, um deputado isoladamente pode sair do partido? Não, senão ele perde o... Por quê? Porque, lembrando, é um sistema proporcional. Ele só foi eleito porque aqueles votos do cara lá do cabeça, que tinha 1.000 votos a mais, foi para ele. Por isso que ele se elegeu. Por isso que, em tese, a vaga não é dele, é do partido. Entendeu? Entendeu a lógica do Supremo? Se é proporcional, a vaga não é dele, a vaga é do partido. Ele só se elegeu porque ele estava naquele partido. Se ele tivesse em outro partido, talvez ele não teria entrado. Um voto, né? Tava com 5 votos, só a família dele votou nele, aí o cara foi elegido por causa do partido, por causa de outra pessoa que, vamos assim, ganhou muito voto, tiveram confiança nele, aí o cara vai lá e se desvincula, né? Vai para outro. Aí ele perde o mandato, né? Volta para o partido. Aí pega o que estava depois dele na sequência. Vamos lá. Por último, isso aí ficou claro agora, né? Por último, inciso 6. Por último, inciso 6 trata dos requisitos de idade mínima, que deve ser considerado na data da posse. Vale a pena memorizar esse dispositivo, pois é bastante cobrado em prova. Como eu falei, eu já respondi em provas reais, assim, não simulados, que eu fui fazer várias já questões dessas. Sempre pergunto. Idade. Isso aí você não pode errar. Mas, assim, eu já memorizei lá atrás e só de reler aqui já memorizei de novo. Então, é só você lembrar o topo, o final. Vamos lá, você tem o início, 18 anos, só tem um vereador. O topo, 35 anos, tem o presidente, vice-presidente e o senador, certo? E aí você tem o do meio. O do meio é 21 anos, acabou. Tudo que não está nem no... Como? Entendeu? Uma coisa que eu pensei agora, desculpa, não sei se seria bom, mas vamos lá, 21 para o meio, né? Ó, só bastaria lembrar do 21. Qual é a idade que você é obrigado a votar? 18. Concorda? Então, para você ser votado como vereador, que é o primeiro, digamos, primeira escada para a vida política, 18 anos. Qual é a idade que você é facultativo? Para cima, 70 anos. Metade de 70, 35. Então, seria, para você chegar, para você ser votado como presidente, vice-presidente e senador, tem que ter metade do topo do facultativo, que seria 70. Entende o que eu estou falando? Entendi, mas aí você complicou só um pouquinho, mas tá bem. Se memorizou, tá ok. Eu acho que fica mais... Desculpa. É porque embaixo é só lembrar do vereador, em cima o presidente e vice-presidente, e o cara que é o senador, né? O senador é sempre um cara mais antigo. Se você olhou a questão, não é presidente, vice-presidente, não é senador, então não é 35. Olhou embaixo, não é o vereador, não é 18. Então, qualquer outro caso é 21. Entendeu? Assim que eu memorizei. Olha a questão, quem é o cara que está botando a idade? A idade do presidente é o de cima, 35. Vice-presidente que está perguntando é 35. Senador, que é o topo, assim, em tese, né? Senador são muito poucos, né? Só são 3 por estado. Então, um cargo mais, né? Então, 35 também. O cara tem que ser mais, né? Um cara mais maduro. Embaixo é o vereador, tá iniciando a carreira no município dele lá. É 18. Não tendo nenhum desses outros casos, já marca o 21. Só que tem que ter cuidado com aquelas questões que falei, de substituição, né? Ministro do STF, não está ali naquele artigo, mas você sabe que ele, como ele vai ter que virar presidente, eventualmente substituir o presidente da República. Tem que ser brasileiro nato e tem que ter os 35 anos. Vamos lá, condições de elegibilidade, quadrinho, para finalizar. Nacionalidade brasileira, então não precisa ser
brasileiro nato, né? Nacionalidade, para não confundir. Pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, não pode estar suspenso por improbidade administrativa ou qualquer outra situação. Alistamento eleitoral, ou seja, tem que estar, né, inscrito, né, na Justiça Eleitoral, então não pode estrangeiro, nem o conscrito, nem o cara que está prestando serviço militar inicial, voluntário. Domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, o título de eleitor dele tem que ser daquela área que ele está concorrendo. Filiação partidária, tem que estar afiliado a um partido. Idade mínima, que é isso que a gente acabou de memorizar aqui agora, criou um modelo mental. Vamos lá, Polícia Civil Distrito Federal 2015. A Constituição Federal exige como idade mínima para ter os cargos de senador, ó, já? Aí falando senador aí 35. Senador 35, deputado federal 21. Vamos lá. Peraí, deixa eu botar aqui. Peraí, eu vou marcar e você fala. Vamos lá, senador. Senador junto com presidente e vice-presidente, 35 Sim. anos. Deputado federal. Como o professor acabou de falar, se não é senador, não, se não é vereador, senador, vice-presidente e presidente, 21 anos. E aí ele juntou os dois aqui. Então está errado, porque senador seria 35. Se esse aqui só seria se aplica daqui. Deputado federal, justamente. A idade mínima para fazer o cargo de senador é 35 anos. Questão errada. Ele sempre faz isso nas questões. Se você pegar lá no TEC concurso, no que concurso, vai ver várias questões dessa. Vamos lá, agora os direitos políticos negativos. Então, o que a gente viu aqui? Vimos capacidade eleitoral. O que a gente viu aqui primeiro? Tivemos os conceitos iniciais. Vimos direitos políticos positivos, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, direitos políticos positivos, né? Agora a gente vai ver direitos políticos negativos. Então, dentro dos direitos políticos positivos, a gente viu elegibilidade, né? Que é capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. Agora, os direitos políticos negativos, ou seja, inegibilidade. Vamos lá. Os direitos políticos negativos são normas que limitam o exercício do sufrágio, restringindo a participação do indivíduo na vida política do Estado. Podemos dividir os direitos políticos negativos em duas espécies: inegibilidade e perda ou suspensão dos direitos políticos. Inegibilidade é aquilo que deixa ele inelegível, né? E a perda, ele não está inelegível, ele está temporariamente, né, sem os direitos políticos. Ou a perda, né? Mas é muito difícil. No Brasil, não me lembro aqui caso de perda de direitos políticos. Lembrando que isso aqui é muito prova de direito administrativo na área de improbidade administrativa. Na improbidade administrativa, você vai ter sempre suspenso os direitos políticos. Nunca vai perder ou ser cassado. É só por um período, 5 anos, 8 anos, até 10 anos. Vamos lá, fala. A pessoa presa também, né? O detento, ele também está suspenso. Direitos políticos, suspenso, né? não é a perda. Vamos lá, inegibilidade. A seguir, explicaremos em detalhes a respeito das inegibilidades. Para cada regra, apresentaremos um exemplo que permitirá que você entenda o que pode ser cobrado na prova. Quer o conselho? Foque nos exemplos, apenas para entender as regras. Não fique divagando e criando inúmeros outros exemplos na sua cabeça. Se você fizer, estará perdendo tempo, pois as possibilidades de casos concretos tendem ao infinito. Vamos lá. As inexigibilidades constituem condições que obstam o exercício da capacidade eleitoral passiva por um indivíduo. A Constituição Federal estabeleceu algumas hipóteses de inexigibilidade, que é o artigo 14, parágrafos 4º ao 7º, mas elas não são exaustivas. Isso porque a própria Constituição expressamente autoriza que lei complementar estabeleça outras hipóteses de inexigibilidade. Aí foi criada a lei da ficha limpa, que é a lei complementar da ficha limpa. Então, a Constituição, no artigo 14, parágrafo 4º ao 7º, colocou lá quais são as inexigibilidades, ou seja, você não pode se candidatar, né, ter a capacidade eleitoral passiva. E aí, lei complementar pode instituir. A gente tem a lei mais famosa, que é a lei da ficha limpa, que instituiu várias... Ação popular? Como? Foi feito por ação popular? Não, a ação popular é uma ação específica, né? Foi feito por iniciativa popular. Mas, no final das contas, ação popular é específica, ação popular. É uma ação jurídica, né? Um documento jurídico, ação popular. Iniciativa popular é a forma que, assim, se você pegar na ponta do lápis, ela acabou não sendo iniciativa popular. Chegou lá, né, com todos aqueles votos, com toda aquela assinatura, aquela coisa toda, mas parece que chegou um deputado lá e propôs. Então, porque senão você ia ter que conferir tudo aquilo e podia chegar à conclusão e está faltando, né,
algumas assinaturas, faltando alguns eleitores, né? E depois chegar lá na frente aquilo ser julgado inconstitucional, porque não cumpriu os requisitos da iniciativa popular. Mas foi por pressão popular, pode não ter sido na letra da lei da Constituição por iniciativa popular, que tem aquela regra lá dos eleitores e tal, mas foi a pressão popular dessas assinaturas que fez com que surgisse a lei da ficha limpa na época. Vamos lá. Podemos dividir as inexigibilidades em dois grandes grupos. Inexigibilidades absolutas são as regras que impedem a candidatura e, consequentemente, o exercício de qualquer cargo político. Estão relacionadas às características pessoais do indivíduo. As inexigibilidades absolutas foram taxativamente previstas pela Constituição Federal, ou seja, não podem ser criadas novas inexigibilidades absolutas pela legislação infraconstitucional. Segundo o artigo 14, parágrafo 4, são inelegíveis os inalistáveis, ou seja, os que não podem se alistar, e os analfabetos. Veja que os analfabetos, apesar de poderem votar, voto facultativo, não podem ser votados. E que entre os inalistáveis temos os estrangeiros e os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. Então, as inelegibilidades absolutas são só duas, né? Os inalistáveis e os analfabetos. Mas todos eles podem ser superados, né? Essas inelegibilidades são absolutas no momento que você está na situação. O analfabeto que for alfabetizado vai poder ser, vai poder passar a característica de elegível, né? O cara que está prestando serviço militar, uma hora vai acabar, né? O serviço militar dele. E ele volta à situação de plena novamente. Então não é permanente aqui essa inelegibilidade. Esse conscrito, ele por exemplo, se ele está ali enganjado, como fala, né? Não sei se é um termo errado, mas enganjado no exército ali durante 5 anos, esses 5 anos ele não é inelegível. Sim. Tá. Ele não pode se candidatar, entendeu? Não pode virar um candidato. Até pode, na verdade, vai pedir licenciamento, né? Não é uma coisa assim, entendeu? Ele vai pedir licenciamento. Só que o primeiro ano tem isso também, porque ele isso é uma forma do cara não tentar fugir, né, da responsabilidade. Porque algumas carreiras, por exemplo, algumas profissões, por exemplo, dentista, médico, várias, né, profissões, quando você acaba a faculdade, você tem que se apresentar. Mas eu já me apresentei quando eu tinha 17 anos, fui dispensado. E depois entrei numa faculdade de medicina, de veterinária, de odontologia, dessa área de saúde, né? Acabei a faculdade, você só recebe o diploma depois que você comprovar que já se apresentou também. Você não recebe o diploma mais. Porque, na verdade, aí, se você for convocado, você vai ficar 1 ano obrigatoriamente. Seu primeiro ano é obrigatório. Se você for, né? Assim, se você resolver aderir, não quero. Então, normalmente, assim, eu acompanhei lá na Marinha. Então, se o cara perguntou, você quer? O cara, não, quero. Ok, optou. Aquele primeiro ano é obrigatório. A partir do segundo ano, você já fica voluntário. Pode sair a qualquer momento. No primeiro ano, se você foi convocado, é como se fosse convocado, né? Mas, na verdade, no final das contas, pergunta se você quer ou não. Para não ficar lá o cara obrigatório. Na Marinha, não sei, no Exército, na Aeronáutica. O pessoal da Marinha falava, você quer ficar 1 ano? Eu quero. Então, aquele primeiro ano é obrigatório. E o segundo ano é voluntário, até 8 anos. Aí depois você não pode mais, porque senão só o militar de carreira, que fez o concurso sendo médico, e vai continuar a progressão dele nas Forças Armadas. E aí, na verdade, sim, é para que no primeiro ano você não sair, né? Você falou 5 anos, por isso que eu estou fazendo essa explicação. Não é necessariamente assim. O cara está lá, não. Na hora que ele disser, olha, eu não quero mais. O quê? Por quê? Eu vou me candidatar. Então, desliga ele e ele vai lá se candidatar. E não pode, estando conscrito, né, como militar conscrito, se candidatar, entendeu? O militar da ativa, quando ele faz isso, ele fica de licença, 3 meses. E caso seja eleito, está na Constituição, caso ele seja eleito, ele automaticamente vai para a reserva. Entendeu? Não pode militar ser político. Não pode ser lá, virar deputado, acabou o mandato dele, ele volta para as Forças Armadas. Não pode. Automaticamente, quando ele é eleito, ele é desligado da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia, vai automaticamente para a reserva. Vamos lá, inexigibilidades relativas. São regras que obstam a candidatura a certos cargos políticos, em virtude de situações específicas previstas na Constituição ou lei complementar.
não estão vinculadas à condição pessoal do indivíduo, por isso não resulta em impedimento categórico ao exercício de qualquer cargo. Assim, o indivíduo não poderá se candidatar a determinados cargos, mas poderá concorrer aos outros. As inelegibilidades relativas previstas na Constituição podem ser de diferentes tipos. Inelegibilidade relativa por motivos funcionais, inelegibilidade relativa por motivo de casamento, parentesco, afinidade, inelegibilidade reflexa, inelegibilidade relativa à condição de militar. É o caso do militar, mas ele tem que se afastar. Vamos lá. Inelegibilidade por motivos funcionais. Está prevista no artigo 14, parágrafo 5º, que dispõe que o presidente da República, os governadores de estados e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, no caso da reeleição. Com base nessa regra, os chefes do Poder Executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito, somente podem cumprir 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo. Destaque-se que é plenamente possível que alguém cumpra 3 ou mais mandatos como chefe do Poder Executivo, desde que este não seja consecutivo. É o cara que vira durante... vira não, né? Se elege durante... determinado período, sai, fica 4 anos, depois volta. Acho que aqui em Goiás foi assim agora. Foi durante 8 anos, governador de Goiás, saiu, agora voltou para mais 8. Foi 4, agora mais 4. Você vai ficar 16 anos, mas não consecutivos. Houve um tempo fora. Destaque-se que é plenamente possível que alguém cumpra 3 ou mais mandatos como chefe do Poder Executivo, desde que este não seja consecutivo. Assim, se o terceiro mandato vier alternado com o mandato de outra pessoa, não haverá qualquer vedação à eleição. Como exemplo, embora Lula tenha sido presidente por 2 mandatos consecutivos, 2003 a 2006 e 2007 a 2010, não haverá qualquer empecilho a que ele se candidatasse novamente a presidente de 2018, nem em 2022 também. A vedação à reeleição para mais de um período subsequente é a regra que se impõe somente àqueles que cumprem mandatos de chefe do Poder Executivo. Os mandatos do Poder Legislativo não seguem essa regra. É plenamente possível que um deputado ou senador seja eleito para ilimitados mandatos sucessivos. Tem casos na Câmara que o parlamentar tem 10 mandatos. 10 mandatos dá 40 anos. Eu acho que tinha um caso maior que teve, assim, agora na história moderna nossa aqui, contemporânea, acho que foi lá de um deputado, acho que é do Rio Grande do Norte, esqueci o nome dele, Henrique Alves, nossa, assim, tinha 11 mandatos, 44 anos, direto. Na Câmara Federal, deputado federal. Teve um também de Minas, até faleceu um senhor, deputado também federal, acho que mais de 10 mandatos também, 40 anos na Câmara. Faleceu agora, acho que no Covid. Aí tinha 10 mandatos sucessivos, 40 anos. Você não tem impedimento para ele. Segundo o STF, o cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos de prefeito, ou seja, foi eleito e reeleito, fica inelegível para o terceiro mandato, ainda que seja em município diferente. Veda-se com isso a figura do prefeito itinerante, que exerce mais de 2 mandatos consecutivos em municípios distintos. De acordo com o plenário, tendo em vista a segurança jurídica, esse instrumento deve ser aplicado a partir das eleições de 2012, que foi quando teve essa modificação. Portanto, não pode retroagir para alcançar o mandato de quem foi eleito dessa forma das eleições municipais anteriores. Há ainda outros impedimentos importantes sobre inegibilidade por motivos funcionais. Vamos lá, isso aqui é o que mais cai. O cidadão que já foi chefe do Poder Executivo por 2 mandatos consecutivos não poderá, na eleição seguinte, se candidatar ao cargo de vice. Ou seja, o cara é prefeito, governador ou presidente como titular, o chefe. Ah, não, agora vamos para a terceira, eu viro vice, você que é da minha chapa vira o presidente, que é o meu vice, vira o presidente, entendeu? Você vai estar burlando, porque você vai estar... As pessoas vão estar votando em você. Na verdade, em você. Mesmo não sendo assim, você consegue passar votos, né? Eu acho que o Lula praticamente elegeu a Dilma, né? Passou os votos dele para a Dilma. Tem isso. Lula foi presidente da República por 2 mandatos consecutivos, 2003, 2006, 2007 e 2010. Na eleição de 2010, ele não poderia ter se candidatado a vice de Dilma Rousseff, mas praticamente foi, né? Assim, ele andou com ela, fez tudinho, os votos dele todos foram para ela. Os vices, vice-presidente da República, vice-governador e vice-prefeito, também só poderão se reeleger para o mesmo cargo
por um único período subsequente. Por exemplo, Michel Temer foi vice-presidente no mandato de 2011 e 2014, sendo reeleito para o mandato seguinte, 2015 e 2018. No entanto, ele não poderá se candidatar a um terceiro mandato consecutivo como vice-presidente. Então, ele não poderia se candidatar. Poderia se candidatar a presidente? Poderia, ele não quis. Inclusive, ele continuou o mandato final ali, tinha uma discussão, né? Porque ele, no final, como teve o impeachment, ele ficou ali 2017, 2018 como presidente. Mas ele poderia se candidatar, porque tinha sido vice. Ele ficou esse período, ele podia se candidatar mais uma vez, 2019 a 2022. E aí também não poderia mais, porque mesmo ele tendo exercido só um final, ia contar os dois, né? Só os últimos 2 anos. Nesse caso, ele não poderia. Os vices reeleitos ou não poderão se candidatar ao cargo de titular na eleição seguinte, mesmo que eu tenha substituído no curso de mandato. Isso aqui é o caso do Michel Temer, né? Mesmo ele tendo substituído ali a Dilma depois do impeachment, ele poderia se candidatar nessa eleição que teve, né, a última agora. Mas ele não quis, ele optou não querer, mas ele poderia. Um caso importante, que inclusive chegou ao STF, foi o que envolveu o governo do estado de São Paulo. Mário Covas foi eleito governador de São Paulo em 1994, tendo como vice Geraldo Alckmin. Em 1998, Covas é reeleito governador e, novamente, Geraldo Alckmin é o seu vice. Até aqui, nenhum problema. Como já vimos, é plenamente possível 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo do Poder Executivo. Em 2001, será que é 98, acabou em 2001, né, o mandato. Em 2001, no curso do segundo mandato, Covas veio a falecer, ocorrendo a vacância do cargo de governador. Alckmin assume como governador em definitivo e completa o mandato de seu antecessor. Em 2002, Alckmin se candidata a um novo mandato como governador e eleito. A pergunta que você faz, então, é a seguinte: estaria Alckmin cumprindo o terceiro mandato consecutivo? Não, esse caso aqui é o terceiro. Os vices reeleitos ou não poderão se candidatar ao cargo de seguinte, mesmo que eu tenha substituído no curso do mandato, entendeu? A polêmica chegou ao STF, que entendeu que Alckmin poderia se assumir o mandato de governador nesse novo mandato. Isso porque os vices, reeleitos ou não, poderão se candidatar ao cargo de titular na eleição seguinte, mesmo que eu tenha substituído no curso do mandato, que é o caso do Temer, esse caso aqui. Que, em tese, você não era o presidente, você era o vice, não era o governador, era o vice. Né? E se o presidente, governador, prefeito quiser se candidatar a outro, diferente do chefe do Poder Executivo? Poderá, ou seja, o cara foi... É o caso nosso agora do Sarney, né? Do próprio Fernando Collor de Mello, mas do Sarney. Né? Sarney também, na época dele, não tinha reeleição. A reeleição só passou a existir a partir do Fernando Henrique Cardoso. Primeiro caso de reeleição no Brasil foi Fernando Henrique Cardoso. Aí depois veio Lula, Dilma, agora a gente está depois do Temer, né? Por causa do impeachment, agora está no presidente Bolsonaro. Não existia antes não tinha reeleição. A reeleição foi uma emenda constitucional. Por isso que ele está falando que foi a partir de um determinado período que você passou a ter esses entendimentos. Porque isso não é da Constituição original, de 1988, do texto original. A reeleição foi uma emenda. E aí, quem fez a emenda foi justamente no primeiro mandato, Fernando Henrique, e ele também conseguiu se reeleger. E se o presidente, governador, prefeito quiser se candidatar a outro cargo, diferente do chefe do Poder Executivo, poderá fazê-lo? Sim, poderá. No entanto, o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, determina que, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estados e do Distrito Federal, os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Essa é a famosa desincompatibilização, que busca impedir que o chefe do Poder Executivo se utilize da máquina pública para se eleger em outro cargo. Vou botar aqui, isso é importante. Vamos lá. Cabe destacar que a desincompatibilização não é necessária quando o chefe do Poder Executivo vá concorrer à reeleição. Só cabe falar em desincompatibilização quando o chefe do Poder Executivo se candidata a um novo cargo. Seria o caso, por exemplo, em que o governador deseja se candidatar a senador nas próximas eleições. Para fazê-lo, ele precisará renunciar ao cargo de governador 6 meses antes do pleito eleitoral, ou seja, 6 meses antes do dia 3, entre o dia 3 e o dia 15 ali de outubro, né, que é normalmente o primeiro turno. O segundo turno é normalmente aí no começo de novembro. Então, 3 meses antes, então vai dar 6 meses antes, né? Então vai dar, faltando setembro, agosto, julho, junho, maio.
abril. Então, no começo ali de abril, a pessoa tem que se desincompatibilizar. Aqui ele não está falando, não sei se lá na frente ele vai falar, essas questões de anos eleitorais têm repercussão em várias áreas, não só no cargos dos poderes executivos, até no ambiente de concursos públicos. Então, assim, nesse período eleitoral, 6 meses antes do pleito eleitoral também não pode ter concurso público. Até pode ter realização, mas não pode ter nomeação. Não sei se ele vai falar aqui. Tem várias restrições. Na área de responsabilidade fiscal também tem várias restrições. A pessoa não pode assumir determinadas dívidas, né? Porque senão ela vai tentar provavelmente gastar mais para tentar se reeleger. Então tem essas restrições. E os vices precisam se desincompatibilizar. O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão concorrer normalmente a outros cargos, preservando seus mandatos, desde que nos 6 meses anteriores ao pleito não tenham sucedido ou substituído o titular. Só para lembrar, a sucessão ocorre quando alguém, geralmente o vice do chefe do executivo, ocupa o lugar do chefe do executivo até o final do mandato, passando a ocupar o seu cargo. É o que acontece se, por exemplo, o presidente da República renunciar. O vice, em regra, passará a ocupar o cargo de chefe executivo. Já na substituição, o vice, outra pessoa, ocupa o cargo do chefe executivo apenas temporariamente, é o que ocorre quando o presidente da República viaja para o exterior, por exemplo. O STF admite a candidatura de ex-prefeito de município-mãe que, renunciando 6 meses antes da eleição, candidata-se a prefeito do município-filho, desmembrando-se do município-mãe. Observe que, nesse caso, a desincompatibilização é necessária, lembre-se apenas de que não será admitido o exercício de mais de 2 mandatos em municípios distintos, ou então estaríamos diante da figura do prefeito itinerante não autorizado. Então, vou marcar isso aqui, que é importante. Você caiu, William? Não entendi. Ainda está aí ouvindo. Não, eu tô ouvindo, é porque como eu tava com a câmera desligada, eu falei, para economizar internet, não ficar oscilando, aí eu digo, tá aí, né? Tá. Estou utilizando, ouvindo por aqui. Okay? Inegibilidade reflexa, aqui também cai muito, por motivo de casamento, parentesco ou afinidade. Está prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal de 88. Isso aqui já tem até súmula, não sei se a gente vai ver a súmula, aqui tem súmula vinculante. Leva esse nome porque ela resulta do fato de que uma pessoa ocupar o cargo de chefe do Poder Executivo afeta a elegibilidade de terceiros, seu cônjuge, parentes e afins. Enfatiza que somente são afetados por essa hipótese de inelegibilidade o cônjuge, parentes e afins de titular do cargo do chefe do Poder Executivo. O fato de alguém ser titular do cargo do Poder Legislativo não traz qualquer implicação à elegibilidade de terceiros. Assim, se Joãozinho ocupa o cargo de senador, seu cônjuge, parentes e afins poderão se candidatar normalmente a qualquer cargo político. Vejamos agora o exato conteúdo da inelegibilidade reflexa. Isso aqui cai demais também. Chove. É só criticando sobre os filhos de Bolsonaro, mas eles já eram, né? Antes dele ser presidente, né? Então não tem... Não, mas a gente vai entender aqui. Porque, na verdade, é como se fosse uma reeleição, entendeu? Tipo assim, o Bolsonaro, a gente vai ler aqui. Bolsonaro, eventualmente, 2 mandatos. Aí tentar passar o terceiro mandato com um dos filhos. É inegibilidade reflexa, né? Entendi. Não é para os outros carros que eles já estão exercendo. Vamos lá, vamos ler aqui que vai entender. Isso daí cai muito porque ocorre em município pequeno. O marido é prefeito 2 mandatos. No terceiro mandato quer passar para a mulher candidata. É como se fosse ele, né? A mulher dele, né, vai virar prefeita da cidade. A inegibilidade reflexa nesse sentido. É como se fosse ele para um terceiro mandato. Entendeu? Não é se a mulher dele virar vereadora, virar deputada. Não tem nada a ver. Entendi. É inegibilidade. Uma polêmica grande com a esposa de um prefeito lá do Maranhão. No Nordeste tem muito ostentação. isso. No Nordeste tem muito isso, assim, na área de prefeitura. Tem governador, acho que tem uma governadora, não sei qual é o estado lá, que o marido foi governador durante muitos anos, agora ela é. No Pará quase acontece isso, né? Que é a mulher de Jader Barbalho. Não sei se ela se candidatou a vereadora. A vereadora não, ela é deputada. Mas acho que ela se candidatou no cargo de chefe de poder executivo. Você foi prefeito, assim, é normal no Norte e Nordeste a mulher também, né, ter essa preponderância, né, na área também política. No Norte e Nordeste é mais comum, né? Você ter a mulher também como sucessora política do marido em alguns cargos. No Sul e Sudeste acho que a gente vê menos, mas... Não, acho que tem também o Rio de Janeiro, acho que é a família Garotinho, também é a mulher também, ela tem
virou governador, não sei se ela virou governador, porque tinha um garotinho que era o governador e a mulher também teve várias, né, candidaturas a deputado, acho que até governador, a filha também, então, a família toda. Vamos lá, o que é? O parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, vou marcar aqui, até o 2º grau. Esse aqui também é pegadinha, cai muito. O que é 2º grau? 2º grau, tanto para cima quanto para baixo. O que é 2º grau? Bom, 1º grau é o quê? É o meu filho. Meu 1º grau para baixo é meu filho. Meu 1º grau para cima é meu pai. 2º grau para baixo é meu neto. 2º grau para cima é meu avô. Lateral. Meu 1º grau lateral é quem? É meu irmão. Né? Lateral, meu irmão. O 2º grau é o quê? Meu sobrinho. Agora, o filho do meu sobrinho, né, já não é mais nada, já é 3º, já não é mais 2º. Né? O filho do irmão da minha mãe, que seria meu primo, também não é nada, é 3º grau. Então só tem que lembrar isso. Só lembrar assim, é só lembrar, familiar. Para cima, pai, para baixo, filho, neto, não, pai, avô, para baixo, neto e filho e neto, para direita, irmão, sobrinho. Passou disso, já é 3º grau. Primo, filho do sobrinho, já era. Já é colateral, já, entendeu? E por adoção, né? Também tem que ver aqui, ó, adoção. Não precisa ser filho legítimo, né? Por adoção do presidente da República, de governador do Estado, do território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Salvo se ele já era, né? Mandato eletivo e candidato à reeleição. No caso, era o caso dos filhos do presidente, né? Que ele era deputado e os filhos não aplicavam-se a ele, né? Deputado. Não, mas aí ele não tem nada a ver, porque ele não era chefe de nada. Não, era chefe. Mas então, aqui é só ele era chefe. deputado. Quem? Então, aí depois, o Bolsonaro era deputado. Então, o filho dele já era político. Então, quando ele foi para a presidência, não aplica seu filho dele porque o filho dele já é político, né? É porque, na verdade, vamos ler aqui, porque eu acho que isso não se aplica para qualquer mandato eletivo. Vamos lá. A inelegibilidade reflexa alcança somente o território de jurisdição titular, do cargo do chefe do Poder Executivo. Mas se supõe que José seja prefeito de São João del Rei. Seu cônjuge, parentes afins até o 2º grau ou por adoção, não poderão se candidatar nas próximas eleições a qualquer cargo dentro do território de São João del Rei. Não poderão, portanto, se candidatar a vereador. Entretanto, o cônjuge, parentes e afins até o 2º grau ou por adoção de José poderão se candidatar normalmente a um cargo eletivo que extrapole o território de São José del Rei. Poderão, por exemplo, se candidatar a governador de Minas Gerais, senador, deputado federal. Assim, temos o seguinte, vamos ler aqui, porque eu acho que, por exemplo, no caso do Bolsonaro, porque, por exemplo, tem um 4º filho dele, será que não vai poder se candidatar? Não faz sentido. Então, você vai restringir demais a situação. Por exemplo, o filho do Bolsonaro tem um que não é. Será que ele não vai poder só porque o pai foi presidente? É meio estranho. Vamos ler aqui. O cônjuge de parentes afins até o 2º grau ou por adoção do prefeito não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele município, vereador, prefeito ou vice-prefeito. O cônjuge de parentes afins até o 2º grau ou por adoção do governador não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele estado. Isso inclui os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito de qualquer dos municípios daquele estado, bem como os cargos de deputado federal, deputado estadual e senador por aquele estado. O cônjuge de parentes afins e até 2º grau por adoção do presidente não poderão se candidatar a nenhum cargo eletivo no país. Eu acho muito restritivo, mas é o que está escrito aqui. Porque hoje o Bolsonaro ele tem um 4º filho, que não é nada. Não é nada assim que eu estou falando, não tem nenhum mandato eletivo. Não vai poder? Essa inegibilidade reflexa. Os outros 3 filhos que têm mandato podem, né? Mas, por exemplo, o que é vereador só vai continuar sendo vereador e não pode se candidatar agora mais a deputado estadual, nem a deputado federal. Isso aqui vai chegar ao Supremo. Eu acho muito restritiva essa situação, mas vamos lá. Segundo o STF, a inelegibilidade reflexa alcança também aqueles que tenham constituído união estável com o chefe do Poder Executivo, inclusive no caso de uniões homoafetivas.
A dissolução do casamento, quando ocorrida durante o mandato, não afasta a inexigibilidade reflexa. É o que determina a súmula vinculante 18. Isso daqui eu estava falando, tem súmula vinculante. A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inexigibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Ainda da jurisprudência do STF, extraímos que, caso o município seja desmembrado, o parente do prefeito do município-mãe é afetado pela inexigibilidade reflexa quanto ao município-filho, não podendo candidatar-se à prefeitura deste, por exemplo. Ao lermos o artigo 14, parágrafo 7, percebemos em sua parte final que há uma exceção, a regra da inexigibilidade reflexa, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Mas o que significa? Significa que a inexigibilidade reflexa não se aplica caso o cônjuge, parente ou afim já possua mandato eletivo. Nessa situação, será possível que este se candidate à reeleição, mesmo que ocupe cargos dentro da circunscrição do chefe do Poder Executivo, chefe do Executivo. Imagine, por exemplo, que João das Couves seja prefeito do município de São João del Rei. Nas próximas eleições, seu irmão se elege governador de Minas Gerais. Perguntas, então. João das Couves poderá se candidatar à reeleição do município de São João del Rei? Sim, poderá. João das Couves não será afetado pela elegibilidade reflexa, uma vez que ele já era titular do mandato eletivo e agora candidato à reeleição. Destaque-se aqui, importante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, entende a Corte que, se o chefe do Executivo renunciar 6 meses antes da eleição, seu cônjuge, parentes ou afins até o segundo grau poderão candidatar-se a todos os cargos eletivos da circunscrição, desde que ele próprio pudesse concorrer à eleição. Isso é válido para o próprio titular. Vamos entender isso aqui. Essa aqui é... Por isso que cai muito, né? Porque o que eu estou entendendo o que ele está falando aqui? Se ele pudesse se reeleger e ele sai 6 meses antes, o parente também pode se candidatar a qualquer coisa. Mas se ele não pudesse se reeleger? Esse é o problema que já surgiu aqui na pergunta. Desde que ele próprio, essa parte aqui, desde que ele próprio pudesse concorrer à eleição. Suponha, por exemplo, que Alfredo seja governador de Minas Gerais, cumprindo seu primeiro mandato. Na próxima eleição, ele poderá se reeleger. Seria um segundo mandato consecutivo de governador. Em virtude da inexigibilidade reflexa, sua esposa, Maria, não poderia se candidatar a nenhum cargo eletivo em Minas Gerais. Entretanto, caso Alfredo renuncie 6 meses antes da eleição, Maria poderá candidatar-se ao cargo de governadora. Isso somente será possível porque Alfredo poderia concorrer à eleição. A inexigibilidade reflexa não se aplica em caso de falecimento do cônjuge, ainda que este tenha exercido o mandato por 2 períodos consecutivos. Não se aplica, nesse caso, a súmula vinculante 18, cujo objetivo foi apenas de evitar a dissolução fraudulenta de sociedade conjugal, como forma de burlar a inexigibilidade reflexa. Suponha que José, casado com Carolina, é governador de São Paulo, no exercício do segundo mandato. Em virtude de acidente de trânsito, José venha a falecer no curso do mandato. Carolina poderá se candidatar nas eleições seguintes ao cargo de governadora, não sendo afetada pela inexigibilidade reflexa. Existe essa aqui. E aí? Essa ficou a dúvida para mim. Por exemplo, Bolsonaro está no segundo ano, no segundo mandato dele. Ele precisa ir 6 meses antes para que o quarto filho se candidate a alguma coisa? Esse aí que ficou na dúvida agora. Tem que pesquisar isso. Aí ficou a dúvida, né? Não, mas ele falou aí que se o filho já é candidato. Não, tem um quarto filho que não é. Eleito, ele pode ser. Não, tem um quarto filho que não é nada. É isso que eu estou perguntando, porque ele está falando aqui, só pode se... Ou seja, ele travou a vida do quarto filho dele. Tem 4 filhos. 3 hoje são... Hoje 3 são. Um é vereador, um é deputado federal, outro é senador. Mas tem um que não é nenhum cargo eletivo. E aí? Aqui está ficando claro, se ele renunciasse agora, 6 meses antes, o quarto filho poderia se candidatar a qualquer coisa. Mas se for no segundo mandato, tem que também renunciar? É isso que não ficou claro aqui. Tem que estudar mais. Mas vamos estudar só para concurso. Agora fiquei nessa dúvida. Vamos estudar para concurso. Mas o que cai muito para concurso é a súmula vinculante, 18, essa súmula aqui, né? Que o marido, né, resolve se separar e a mulher querer se candidatar. Vamos ler de novo, para não esquecer. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal e de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo ou candidato eletivo e candidato à reeleição.
Não tem jeito. Em tese, travou a vida do quarto filho dele. Não pode se candidatar a nada. Pelo menos agora. A não ser que o pai se renuncie, né, nos últimos 6 meses. Existe ainda a inexigibilidade relativa à condição de militar, após estar prevista no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomacia para inatividade. Esse aqui que eu falei para você. Mesmo conscrito, ele praticamente é a mesma coisa. Ele tem menos de 10 anos e pede para se afastar rapidamente, ou pede o desligamento dele. Se contar com mais de 10 anos, o que ocorre na maioria dos casos, ele automaticamente vai para a reserva. Analisando o dispositivo supracitado, percebe que apenas são elegíveis militares que forem alistáveis. Nesse sentido, percebe-se que os conscritos, aqueles com preciso militar obrigatório, por não serem alistáveis, não serão elegíveis. Mas, de novo, conscrito, isso aqui para a prova é isso, mas na prática o que ocorre? O cara pede o desligamento dele. Entretanto, para que o militar seja elegível, ele deve cumprir certas condições, que variam segundo o seu tempo de serviço. Se o militar contar de mais de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se definitivamente da atividade, desligando-se de sua corporação. Por outro lado, caso o militar contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, para somar automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Perceba que, nesse caso, o militar se conservará ativo até a diplomação. Isso ocorre muito. Alguns amigos meus que já se candidataram à cidade do interior, você fica 3 meses afastado da Marinha. Né? E aí, depois, se você não for eleito, você volta. Eles chamam de agregado. Aí você fica pela sua candidatura, né? Pelo seu projeto. E fica recebendo salário. Sabe-se que uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária. E é aqui que surge um problema relacionado à condição de militar. O artigo 143, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição, veda a filiação do militar a partido político. Em tese, isso poderia impedir os militares de se candidatarem. Porém, o TSE, diante dessa situação, determinou que, caso o militar venha a candidatar-se, a ausência de prévia filiação partidária, uma das condições de elegibilidade, será suprida pelo registro da candidatura apresentada pelo partido político e autorizada pelo candidato. Esquematizando. É porque o militar não pode ter partido político. Mas aí, nesse caso, né, tem essa coisa. Não, mas normalmente já está ajustado. Ó, vamos candidatar pelo partido de vocês. Na hora que eu me desvincular aqui, vocês me propõem lá, entendeu? O militar alistável é elegível atendido as seguintes condições. Caso tenha menos de 10 anos de serviço, deve afastar-se da atividade. Caso tenha mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Como já mencionamos anteriormente, a Constituição prevê que a Lei Complementar Nacional poderá criar outras hipóteses de inexigibilidade relativa. Veja o que dispõe o artigo 9º, parágrafo 9º do artigo 14 da CF. Lei complementar estabelecerá outros casos de inexigibilidade e os prazos da sua cessação. A fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. Note que eu falei em lei complementar nacional. Qual a diferença entre uma lei nacional e uma lei federal? Guarde isso. A lei nacional abrange todos os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. É o caso do Código Penal, por exemplo. Já a federal abrange somente a União. Exemplo, Lei 8.112, que institui regime jurídico de servidores públicos da União, das autarquias, inclusive em regime especial das fundações públicas federais. Isso aqui não precisaria, porque, na verdade, se alguém pode legislar sobre direito eleitoral, a União, né? Embora nada tenha sido dito, uma emenda constitucional também poderá criar novas hipóteses de inexigibilidade relativa. Outros atos normativos, jamais. Com base no artigo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, foi elaborado a Lei Complementar 64 de 1990, que estabeleceu casos de inexigibilidade e determinou outras providências. Essa lei sofreu alteração pela Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, que previu novas hipóteses de inexigibilidade. Então, nós temos lá inexigibilidades absolutas, são os inalistáveis, são os conscritos, né, os estrangeiros, os analfabetos,
As relativas. Reeleição para o cargo de Poder Executivo apenas para um único período, é o caso de reeleição. Inexigibilidade reflexa, que é agora que a gente estudou, né, que é o cônjuge, parentes, né, afins até segundo grau e os adotados também. Condição de militar, então, mais de 10 anos, ele vai se eleger, caso eleito, ele vai para a reserva. Caso não eleito, ele volta para a força. Menos de 10 anos, na hora que ele se candidatar, ele já é desligado das Forças Armadas. Outras inexigibilidades estabelecidas em lei, que talvez a gente ainda não vai ver. Os dispositivos a seguir são cobrados em sua literalidade. Vamos acabar aqui. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação. Deixa eu marcar aqui 15 dias. 15 dias da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Parágrafo 10 dá um prazo para impugnação do mandato eletivo, 15 dias após a diplomação. A diplomação é quando ele recebe o diploma da Justiça Eleitoral. E as causas para a ação: abuso do poder econômico, corrupção, fraude. O parágrafo 11 determina que a ação tramitará em segredo de justiça, exceção à publicidade dos atos processuais, e prevê a punição para o autor que agir de má-fé. Aqui, ó, se temerário de má-fé. Respondendo o autor, é o cara que perdeu lá no município, vai querer entrar com a ação. E se for de má-fé, vai responder. Vamos responder as questões para finalizar a aula de hoje. Vamos lá. Ministério Público do Piauí, 2018. Mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão que ser públicos. Acabou de ver aqui, né? Aqui, ó. Segredo de justiça. Em observância ao princípio da publicidade, nesse caso é o segredo de justiça, né? Deixa eu pegar aqui. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017. É inelegível para o cargo de vereador, ex-cônjuge de governador do Estado, ainda que se trate de reeleição e a dissolução do vínculo conjugal tenha ocorrido antes do início do mandato do governador. E aí? Peraí, é inelegível para o cargo de vereador, ex-cônjuge, a ex-esposa de governador do Estado, ainda que se trate de reeleição e dissolução do vínculo conjugal tenha ocorrido antes do início do mandato do governador. Eu acho que está certo, né, ou não? Não, está errado. Está errado duas situações. Primeiro é reeleição. Lembra lá que a reeleição não tem nenhuma situação? Ela já era vereadora, né? A reeleição... reeleição não cabe. Só se o cara fosse candidatar. Já é reeleição. Ele é governador, mas já era também vereador. Entendeu? Entendi. Então, não cabe para reeleição. E segundo, ela tinha separado antes dele ser governador. Também não cabe, né? Lembra que a separação tem que ser durante o mandato? Aqui, ó. Se é separar durante o mandato, é que o cara está querendo fraudar, né? A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato, tá vendo? Entendi. Não, e lá está dizendo que ela separou antes do mandato dele de governador. Entendeu? Entendi. Eu nem sabia que ia ser eleito. Então, não é uma fraude. Né? Então, 2 erros, né? Vamos ver o que ele explica. Há 2 pontos a serem analisados nessa ativa. A inegibilidade reflexa não se aplica no caso do indivíduo seja titular de mandato elegível candidato à reeleição, que é essa parte aqui, reeleição. Pois é, eu achei que essa reeleição achei que era ele, mas é não, ela que está se reelegendo. Né? Tá. A súmula vinculante 18 prevê a dissolução da sociedade no curso do mandato. Não afasta a elegibilidade reflexa. Em sentido contrário, caso a dissolução da sociedade conjugal seja prévia ao mandato, o cônjuge não se tornará elegível, que é o caso aqui, né? Aqui, ó, o vínculo conjugal tem ocorrido antes. Então tá errado, ela não é inelegível, ela é elegível. Opa, tá errado aqui. Eu quero botar errado, botei a... Ela é inelegível. Ela é elegível. Vamos lá. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017. A ação para impugnação do mandato de prefeito eleito graças ao esquema de compra de votos deve ser ajuizada na Justiça Federal, dentro do prazo de 6 meses
instruída com provas de abuso de poder econômico. E aí? Desculpa. Aqui onde está a pegadinha. Justiça Federal. Tudo está certo, exceto o prazo aí, né? O mandato eletivo pode ser mandado ante a Justiça Eleitoral. Não, a Justiça Eleitoral ainda está errado aqui. Eleitoral, E a justiça, esse aqui caberia recurso, que a Justiça Eleitoral também é federal, né? Mas tem a Justiça Federal mesmo. Mas isso aí não anularia aí, anularia, o erro está aqui, né? Maior. Entendi. Então, na verdade, se deixar só esse erro como federal, ela poderia cair numa anulação, prof. Polícia Civil do Ceará não pode se alistar como eleitores os estrangeiros e são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Eles são inelegíveis, mas inalistáveis, como ele pode se alistar, né? Então, ele não é inalistável, ele é facultativo, né? O voto dele. Não. Os estrangeiros e os conscritos, eles são inalistáveis. Eles não podem. E por isso eles estão também inelegíveis, né? Não, aqui, ó, o analfabeto, ó, e são inelegíveis. Inelegíveis é que não podem se eleger, não é isso? Os Não, tem que aprender a ler. Você está lendo, tem que ler a sentença que a gente está analisando aqui. Você não está lendo a vírgula, você não está lendo a vírgula e o Z. Tá, não podem se alistar como eleitores os estrangeiros. E são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O que seria inalistável mesmo? Que não pode fazer a sua habilitação, a sua carteira de voto? Sim, sim. Mas o analfabeto ele não é inalistável, né? Não, mas aí você não está lendo. Vamos lá, vamos ler aí. De repente está errando a questão porque você tem que interpretar a sentença. Vamos lá. Ele está falando aqui, ó, não podem se alistar como eleitores dos estrangeiros, vírgula. E aí ele está explicando. E são inelegíveis os inalistáveis. Ok. Se o cara não é listável, ele não é elegível, ele não pode ser eleito. E os analfabetos. Entendeu? Não posso estar como todos os estrangeiros e são inelegíveis os inalistáveis. Vamos lá. Mas o analfabeto, ele é inalistável? É isso que eu estou perguntando. Não, não. Vamos lá. Você, errado, de novo, vamos lá. Eu não entendi. Vamos lá. O que ele está dizendo assim? Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros. Deixa eu tirar de novo aqui todas as vírgulas aqui para você entender. Vamos lá. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros. Certo até aí? Certo. Vírgula. Isso aqui está deslocado. Então, ele fala o seguinte. E está explicando, e são inelegíveis. Né? São inelegíveis. Quem é inelegível? Duas pessoas. Os inalistáveis e os analfabetos. O analfabeto ele é inelegível. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu? São inelegíveis. Ele é inelegível porque ele não sabe ler, então, como ele é analfabeto, ele é alistável. Ele é alistável, mas ele não é elegível. Mas ele está dizendo que é inelegível. Quem? O inalistável e o analfabeto. Está correto. Entendi. É que, às vezes, tem que ter cuidado, porque, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está invertendo a ordem da palavra. Quando ele bota a vírgula, é que ele inverteu. Entendeu? Está invertendo aqui. Entendeu? Isso aqui, quando ele bota uma vírgula, é porque ele está tirando a ordem. Vamos lá. Suponha-se que Joana, deputada federal, seja casada com Pedro, atual governador do estado X. Nesse caso, nas próximas eleições, quando Pedro e Joana concorrerem às respectivas eleições, Joana ficará inelegível? Não, porque ela já é dentora de um cargo, né? Peraí, vamos lá. Suponha que Joana, deputada federal, seja casada com Pedro, atual governador. Mas ele é do estado X. Nesse caso, na próxima eleição, Joana não Joana concorrer à respectivas reeleição, Joana não ficará inelegível. Certo, né? Certo, porque ela já é dentora de um cargo, né? Se ela não
Não é reeleição, quer dizer, não é o primeiro mandato dela aqui. Ó. Isso mesmo, Joana não ficará inelegível, pois ela já era candidata a mandato eletivo e candidata à reeleição. Portanto, ela se enquadra dentro da exceção prevista do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal de 2008, que prevê que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, é o caso dela. Vamos lá, Fundação Universidade de Brasília, 2015. Paulo, de 35 anos de idade, exerce o segundo mandato consecutivo de prefeito do município X. Então, já está no segundo mandato, então não pode ir para o terceiro primeiro. Pretendendo candidatar-se ao cargo de governador, então, governador não tem nenhum problema. Governador, ele não quer senador, mas mesmo assim já tem os 35 anos. Pretendendo candidatar, então a idade não é numa pegadinha aí. Né? Porque qual é a idade? 18 anos vereador, 35 anos presidente, vice-presidente e senador. Aí é governador, não tem nada a ver. Vamos lá. Pretendendo candidatar-se ao cargo de governador, e até porque ele já tem os 35, pretendendo candidatar-se ao cargo de governador de estado, no pleito seguinte, Paulo renunciou ao mandato 6 meses antes das eleições, assumindo o cargo, então, o vice-prefeito Marcos, de 32 anos de idade, marido de Maria, de 20 anos de idade. Se Paulo não fosse candidato a governador, ele não poderia, nas eleições imediatamente seguintes à sua renúncia, candidatar-se e ser validamente eleito para o cargo de vice-prefeito do município X. Essa aí foi bem pegadinha, né? Entendeu o que ele está perguntando? Peraí, vamos lá. Se Paulo não fosse candidato, só o final mesmo. Se Paulo não fosse candidato a governador, ele não poderia, nas eleições imediatamente seguintes à sua renúncia, candidatar-se e ser validado, eleito para o cargo de vice. Isso aí eu entendi, não. Prefeito do município. Mas essa daí a gente estudou lá em cima, são os casos específicos. Vamos lá, ele é Paulo. Vamos pegar o Paulo aqui. Vamos lá. Vamos ler lá em cima que tu vai entender. Esse é o caso aqui de cima. Vamos lá. A gente estudou vários casos. Desculpe. Vamos estudar aqui. Aqui, ó. Esse caso aqui. Aqui, ó. O cidadão que foi chefe do Poder Executivo por 2 mandatos consecutivos não poderá, aqui, não pode, na próxima eleição seguinte, se candidatar ao vice. Memorizou isso? Tá. Vamos voltar ao caso de Paulo lá. O cara foi 2 mandatos como chefe, aí agora ele quer virar vice. Não pode. Vamos lá, o caso de Paulo. Olha o que ele está falando aqui. Paulo. Cara, a gente já está em todas as questões, não sabia. Peraí, eu pensei que já. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Acho que eu tirei demais aqui. Vou ter que olhar aqui quantas questões tem, senão já deu uma horário. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Paulo. Vamos só pegar essa parte aqui. Paulo. Ele exerce aqui, ó, o segundo mandato, né, consecutivo. Ele é o prefeito do município X, certo? O prefeito é executivo municipal. Aí ele pretende se candidatar ao cargo de governador, babá, isso não interessa nada, só está querendo enrolar a gente. Isso aqui é que importa. Se Paulo não fosse candidato a governador, ele não poderia, nas eleições imediatamente seguintes à sua renúncia, candidatar-se e ser validamente eleito para o cargo de vice-prefeito, certo? Entendeu? Porque não pode, entendi. Você não pode ser o chefe e aí ficar dois mandatos como prefeito, e aí no terceiro você fala, não, agora você que é o vice, vira o prefeito, eu viro o vice. Entendeu? Entendi. É o que está escrito lá em cima. É isso aqui, ele não poderia, então tá certo. O que ele está dizendo aqui, que candidatar-se aqui, ele não poderia, tá certo. Ele só pode fazer isso que ele está fazendo. Sair de prefeito para governador. Ele só poderia com a quantidade de anos que o prefeito exerce, né? Tipo, 3 anos. Tipo assim, 4 anos, 2 anos. Hã? Não estou entendendo o que você está falando.
Não, Não, assim, vamos ó, lá. Você não está ele fez entendendo. dois, calma aí, Ah, ó, só explicar aqui. Ele participou de dois. No terceiro, ele não pode ser nem prefeito, nem vice-prefeito, nem beleza? Aí vice-prefeito. Sim, passou aquele terceiro, quando for o quarto, ele já pode candidatar-se como sim. prefeito ou De novo, que não seria consecutivo. consecutivo. Sim. Ou ele pode Era fazer o que só ele isso. está fazendo, se candidatar a outra coisa, governador do Outra coisa. estado, a vereador, né, o que ele quiser. A Entendi. diferença é que tem que se desvincular 6 meses antes. Ele não Para pode candidatar-se manter a outro, né? a outro. Entendi. Ah, eu não quero Entendi. me candidatar a mais nada. Então fica aí, quando acabar o mandato, você volta para casa. Deixa eu só olhar aqui quantas questões tem. Você quer ser aquelas questões rapidinhas, Também achei. aquelas 3 ou 4? Ah, não, está faltando só mais 2 aqui, aí depois já vai entrar em perda e suspensão de direito político. Vamos responder todas as questões para acabar essa aula. Vamos lá. Conselho Nacional do Ministério Público 2015. A inexigibilidade em razão de parentesco no termo da Constituição Federal, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não é afastada pela dissolução da sociedade do vínculo conjugal no curso do mandato. Correto, né? É a súmula vinculante 18. Ou seja, Não não é? adianta, não adianta você se separar para dizer, ah, não sou casado com ele. Não, mas você era casado durante o período que ele era prefeito, durante o período que ele era governador, durante o período que ele era presidente, entendeu? É isso Entendi. aqui que diz a súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade conjugal, da sociedade do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a elegibilidade do parágrafo 7º do artigo 14. É o que ele está dizendo aqui. A elegibilidade em razão do parentesco do termo da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição Nacional, sobre a matéria, não é afastada pela dissolução. Entendeu? Só que só tem que ter cuidado na pegadinha aqui. Tem que ser no curso do mandato. Se a pessoa já tinha se separado antes da pessoa ser eleita no cargo, aí não tem problema. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 2015. Suponha que José, casado com Miriam e prefeito de um município brasileiro, venha a falecer 2 anos após ter sido eleito. Nessa situação, Miriam poderá se candidatar a se eleger ao cargo antes ocupado por seu marido, nas eleições seguintes ao falecimento. Correta, Sim. né? No Certo. caso de falecimento, não dá para o cara forjar um falecimento, né? Para a mulher assumir. Porque, na verdade, essa súmula 13, qual é o que a gente chama o ratio decisione, ou seja, a razão da decisão nesse sentido é que o cara, ele sabendo que quer passar para a mulher o cargo, ele finge uma separação no mandato, entendeu? Durante o mandato. Então, o motivo de ter criado essa súmula vinculante é de não ter essas questões que o cara finge que se separou para continuar Possivelmente já na aconteceu, família. né, professor? Uhum. Isso porque, na Uhum. verdade, é isso que vinha acontecendo, e aí se decidiu nesse Entendi. sentido. Então, a ratio decisione dessa súmula vinculante, a razão da decisão da súmula vinculante, né, da posta dela é nesse sentido. Então, se o cara morreu, não é o caso. O cara não vai forjar uma morte, me enterra aí que eu quero que a mulher continue, vou me matar. Sei, pode, né? Se suicidar. Defensoria Pública do Estado do Paraná, 2014. Conforme previsão constitucional, um governador de um estado da federação, mesmo no exercício de um segundo mandato no cargo, pode se candidatar a cargo diverso. Correto. Certo. Devendo, para tanto, renunciar ao respectivo mandato 6 meses Certo. antes do pleito. Correto. 6 meses. 6 meses antes ele tem que sair fora para poder se candidatar. É isso. Então, amanhã a gente continua aí. Perda e suspensão de direitos políticos. Ok. Valeu? Valeu, um Valeu, abraço aí. professor. Muito obrigado. Um excelente dia, viu? Valeu, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, viu? Bom dia.